as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder, Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Estou muito feliz pelo privilégio e alegria de poder compartilhar com vocês as mensagens do projeto Crescendo em Graça deste semestre. Temos experimentado maravilhosas bênçãos ao estudarmos a palavra de Deus e aprendermos juntos sobre a vida do profeta Eliseu. Quantas lições maravilhosas do ministério desse servo de Deus, não é verdade? Muitas bênçãos recebidas também com a leitura do livro Paixão, Propósito e Poder. Agradeço muito aos administradores das uniões e quero parabenizar de forma especial também os administradores dos campos, os organizadores do projeto, os departamentais de mordomia, os pastores, anciãos e líderes por se entregarem sem reservas a esse lindo ministério. E a você, meu irmão, minha irmã, o meu abraço especial. Você que se conectou conosco, acompanhou as mensagens e compartilhou com seus amigos. Deus seja louvado por tudo e por todos. Antes de abrirmos a palavra de Deus, como temos feito todas as vezes, vamos pedir a sua bênção para o estudo deste momento. Aí na sua casa, onde você estiver,
curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, agora vamos abrir a Tua palavra. Dá-nos Tua bênção, Teu Santo Espírito para compreensão, entendimento e disposição para vivermos segundo a Tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto para a reflexão de hoje está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, e vai até o capítulo 7, verso 20. É uma longa porção que nós vamos ora citar, ora ler. São episódios distintos, mas que eles se interligam. Nós vamos fazendo a leitura à medida que formos comentando daqueles textos que queremos dar destaque. Mas eu peço a você, deixa aí a sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 6 e 7. Na minha Bíblia, os dois estão juntos. Muito bem, vamos começar então lembrando que Ben-Hadad era rei da Síria. E em conselho secreto com seus oficiais, decidia qual cidade de Israel iria atacar. Mas o Senhor mostrava esses planos para Eliseu, que por sua vez comunicava ao rei de Israel para que ficasse de prontidão a fim de enfrentar o ataque inimigo. O rei da Síria pensou que havia um traidor em suas fileiras, mas um de seus servos lhe falou que essas coisas aconteciam por causa de um tal profeta do Deus de Israel. O rei então decidiu prender e anular a influência desse homem. Tendo descoberto onde Eliseu vivia, foi a Dotã com carros, cavalos, fortes tropas e cercou a cidade durante a noite. Na narrativa desse episódio, 3 vezes encontramos a expressão o homem de Deus. Está no capítulo 6, versos 9, 10 e 15. Eu pergunto, isso também poderia ser dito a nosso respeito, a meu respeito? Homens e mulheres de Deus, jovens do Senhor, meninos e meninas de Jesus? Qual é a impressão que as pessoas têm quando entram em contato conosco? Elas percebem que somos parecidos com Jesus ao observarem nossos gestos, atitudes, a forma de tratar as pessoas, o interesse que demonstramos em ajudar e servir? Curiosamente, essa mesma história menciona que 3 vezes Eliseu orou. Coincidência? Claro que não. A oração é um dos grandes segredos de uma vida cristã vitoriosa. Nós somos muito bons sobre oração, nós sabemos muito sobre oração. Sabemos dizer frases lindas, citações fantásticas. Mas e daí? O que adianta tudo isso? Por que é que nós oramos tão pouco? Essa é a questão. Há muitas razões, mas talvez a mais séria seja o senso de independência e autossuficiência que caracteriza o ser humano, a natureza pecaminosa. E Deus, irmãos, precisa transformar nosso coração. E essa obra de transformação, ela não terminou no dia do nosso batismo. Eu conheci a irmã Francisca na cidade de Tatuí, São Paulo, sede da Casa Publicadora Brasileira, onde tive o privilégio de trabalhar e viver por 10 anos. Depois de ter pregado um sábado na igreja que ela frequentava, a irmã Francisca fez amizade comigo e com minha esposa e por muitos anos ela ligou para nós, sempre às sextas-feiras, perto do pôr do sol. O contato dela era muito rápido, bem objetivo, e ela pediu oração pelos 3 filhos. Ela então dizia, pastor, por favor, ore, e aí mencionava o nome dos 3 filhos. E ela sempre terminava assim, o Senhor tem uma obra para fazer no coração deles. Gente, foram tantas vezes que a irmã Francisca ligou, que um dia eu concluí que ela estava sendo usada por Deus como instrumento para que eu, Hélio Carnassale, reconhecesse que o Senhor também tem uma obra a fazer no meu coração. A partir daí, eu passei a pedir para que Deus fizesse a obra necessária no meu coração. E eu continuo pedindo. Ainda tem espaço, irmãos, para o Senhor trabalhar aqui nesse coração. Ele precisa completar o serviço de transformar, de consertar esse coração pecador. Que tal se você também pedir para o Senhor completar a obra na sua vida? Há uma linda promessa que diz o seguinte, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. Será que eu estou ouvindo você dizer amém? Diga amém aí onde você está. O servo de Eliseu
se levantou bem cedo e viu a cidade cercada e entrou em pânico e perguntou ao profeta: ai, meu senhor, o que faremos? Capítulo 6, verso 15. A palavra de Deus, irmãos, tem milhares de promessas as quais o apóstolo Pedro chama de preciosas e muito grandes, segundo Pedro 1,4. Um dos pioneiros adventistas, pastor John Loughborough, cadastrou 3.571 promessas bíblicas, sendo 2.527 para o presente e 1.044 para o futuro. 3.044 estão no Velho Testamento e 527 no Novo. E por que ainda entramos em pânico e compensamos diante das surpresas negativas que chegam para nós? No Salmo 103, Davi afirma que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, verso 14. É justamente porque somos fracos e necessitamos desesperadamente do poder do Senhor para enfrentar as lutas e dificuldades da vida. É por isso que nós descompensamos, apesar das promessas de Deus. Cada provação é um convite para irmos à presença de Deus e pedir forças para seguir em frente. O conceito bíblico sobre uma pessoa justa não implica em ser alguém que não comete erros, mas significa uma pessoa que reconhece a soberania de Deus e confia nele. Apesar de falhos, fracos e pecadores, podemos sim, irmãos, amigos, pela graça divina, ser homens e mulheres de Deus, jovens do Senhor e meninos e meninas de Jesus, se tão somente tivermos fé. E não nos esqueçamos que a fé não vem de nós, é dom de Deus, segundo Efésios 2,8. A pergunta daquele moço, que faremos? Nos permitiu receber um grande presente, que nos chega por meio de uma das mais lindas e confortadoras declarações encontradas na Bíblia. Respondeu assim o profeta: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu, versos 16 e 17. Que tremendo! Peço-te que lhe abras os olhos. Não é esta uma das mais urgentes necessidades que temos como indivíduos e como igreja? Como precisamos ter olhos espirituais abertos para compreender os tempos em que estamos vivendo. Já é tarde, a hora está avançada. Paulo escreveu aos Romanos 13:11, já vai alta a noite e vem chegando o dia. Não há mais tempo para levar a vida espiritual de qualquer jeito, brincando de ser cristãos, como naquela antiga brincadeira infantil do esconde-esconde. Ele nos acha no sábado e a gente se esconde dele durante toda a semana. Queridos irmãos, é hora de despertarmos do sono e afastar a mornidão e a indiferença. Como precisamos ter discernimento espiritual para ver com clareza as diferenças entre o falso e o verdadeiro, o mal e o bem, o certo e o errado, o santo e o profano. A linha divisória é muito tênue, sutil, irmãos, e essa mistura invadiu nossos lares, invadiu a igreja. As coisas estão meio misturadas e as diferenças só podem ser percebidas se comprarmos da testemunha fiel e verdadeira o colírio recomendado à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3,18, que é o símbolo do Espírito Santo. Ah, como nós precisamos do Espírito Santo! Você tem orado para receber essa bênção? Por que não pedirmos encarecidamente para que o Senhor nos batize com seu Santo Espírito? Peça essa bênção hoje e amanhã, e depois, e continue pedindo diariamente. Ouvi um amém aí de vocês? Meu coração ouviu esse amém. Irmãos, veja que Eliseu não deu uma lição de moral no jovem. Ele poderia ter repreendido o moço, mas não foi isso que ele fez. Ele orou por aquele rapaz, intercedeu por ele. Muito mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos amar nossos filhos, crianças e jovens. Precisamos rogar por eles, que é mais forte do que só pedir, interceder em favor deles. Você que é mais maduro como eu, peça a Deus para que os olhos desses rapazes e moças, desses meninos, sejam abertos para que vejam as maravilhas e as belezas de uma vida com Jesus.
Quantas vezes o Senhor fala estas palavras aos seus filhos? Não temas. Na jornada da vida, o povo de Deus, com frequência, se vê em situações de medo e incerteza, mas Deus faz sua presença reconhecida e traz palavras de encorajamento e esperança. O inimigo vive cercando e sitiando o povo de Deus. Por isso também necessitamos ter os olhos abertos para discernir a realidade espiritual que nos cerca. Olhem que linda declaração fez Ellen White. Entre o servo de Deus e a multidão dos inimigos armados, estava um grupo circundante de anjos celestiais. Que lindo! Eles tinham vindo com grande poder, não para destruir, não para reclamar homenagem, mas para acampar em torno e ministrar aos desajudados e fracos servos do Senhor. Quando o povo de Deus é posto em condições de dificuldades e aparentemente não há escape para eles, somente o Senhor deve ser a sua dependência. Profetas e Reis, página 257. Será que eu estou pregando para alguém que se sente cercado, sitiado pelas circunstâncias, tentações, perdas, provações e precisa urgentemente de uma saída? Quando um filho de Deus é cercado por inimigos, sempre pode estar seguro de que a força a seu lado é infinitamente maior do que a do inimigo. Você precisa de um milagre de livramento hoje? Eu estou falando com você, meu irmão, que está se sentindo assim, sitiado. Tenha certeza de que Deus está ao seu lado e mostrará a saída. Gosto desse pensamento de Ellen White, do livro A Ciência do Bom Viver. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades das quais nada sabemos. Página 481. Espera no Senhor, meu irmão, confia nele e ele vai surpreender você. Eliseu orou ao Senhor para que os soldados sírios fossem feridos de cegueira e assim aconteceu. Em seguida, foram conduzidos pelo próprio profeta até Samaria, um trajeto de aproximadamente 16 quilômetros, de Dotã a Samaria. Ao chegarem, Eliseu orou novamente e pediu ao Senhor que a visão deles fosse restabelecida, e só aí que se deram conta de onde estavam. Então o rei de Israel, Jorão, perguntou se deveria ferir aqueles soldados, e a surpreendente resposta dada pelo profeta ao rei foi que ele deveria alimentá-los, e assim aconteceu. O verso 23 registra que depois disso não houve mais investidas da Síria contra Israel. Essa é a chamada tática da misericórdia. Lembremos, queridos, que a vingança pertence ao Senhor, Romanos 12, 19, e nós temos que deixar tudo nas mãos de Deus e não resolver as coisas com as nossas próprias mãos. A história de 2 Reis continua contando que, passados muitos dias, o rei da Síria voltou a perturbar o povo de Israel. Só que dessa vez, eles não atacaram as áreas da fronteira entre os dois reinos. Eles cercaram a capital de Israel, a cidade de Samaria. O resultado desse cerco foi uma grande fome, a ponto de comerem carne de jumento, que era um animal imundo. Vamos ler agora o verso 25. Houve grande fome em Samaria. E eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 50 ciclos de prata. Que desespero! Um ciclo pesava 11 gramas. Isso significa que a cabeça de um jumento estava sendo vendida por quase 1 quilo de prata, os 80 ciclos, e meio litro de esterco de pomba por 60 gramas de prata, 5 ciclos. Que desgraça! Um dia o rei Jorão, que era filho de Acabe e Jezabel, estava caminhando pelo muro, e os muros daquele tempo permitiam isso, quando foi chamado por uma mulher pedindo ajuda. Ele respondeu: se o Senhor não te acode, como acudirei eu? Capítulo 6, verso 27. Uma mistura aí de incredulidade, sarcasmo, ironia, mas finalmente ele perguntou o que ela queria. Acompanhem o que aconteceu em seguida. Diz o texto: perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher,
rasgou as vestes quando passeava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Capítulo 6, versos 28 a 32. Que relato triste! Comer os próprios filhos estava entre os castigos previstos para casos de desobediência rebelde aos mandamentos do Senhor, conforme Levítico 26, 29. Que responsabilidade, queridos, têm aqueles que ocupam posições de liderança, pastores, anciãos, líderes de departamento em nossas igrejas. A reação do rei Jorão foi a pior possível. Além de não reconhecer os próprios pecados e os pecados do povo, se afastando do Senhor, ele preferiu eleger um culpado e jurou que mataria Eliseu naquele mesmo dia. Nem o próprio rei da Síria tinha manifestado a intenção de matar Eliseu, mas de apenas prendê-lo. Com essa atitude, o rei de Israel também demonstrou total desrespeito para com Deus e para com seu servo. Irmãos, embora os pastores e líderes locais de nossa igreja sejam homens e mulheres falhos e pecadores, imperfeitos e igualmente necessitados das misericórdias do Senhor, ainda assim, nossos pastores e líderes merecem nosso respeito e consideração por sua autoridade e liderança espiritual. A tendência de sempre livrar a própria pele e colocar a culpa nos outros por tudo o que acontece e atribuir ainda a Deus a responsabilidade última pelas consequências das nossas próprias escolhas erradas é uma verdadeira tragédia. Precisamos pedir que o Senhor nos conceda forças para deixar o orgulho de lado, agir com humildade, assumir os próprios erros e pedir perdão a Deus e às pessoas a quem ferimos e então, por meio de sua graça, mudar de atitude, arrepender-se. O rei, no seu desespero, enviou um mensageiro para executar o servo do Senhor e em seguida ele mesmo foi ao encontro de Eliseu para ver se a tarefa havia sido cumprida. E mais uma vez, ele atribuiu a Deus a causa de tudo o que estava acontecendo, conforme lemos no capítulo 6, verso 33. Eliseu estava reunido com os anciãos do povo, homens fiéis que confiavam no Senhor e esperavam ouvir do profeta uma palavra de esperança. Agora eu pergunto, irmãos, a quem buscamos quando estamos nos piores momentos? A quem recorremos? Há tanta gente, mesmo dentro da igreja, que se esquece de Deus nos momentos de bonança e se volta contra Ele na hora da tempestade. O melhor é sempre buscar ao Senhor como no voto do casamento, como nós dizemos nos votos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Em Deus sempre estaremos seguros. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. A vitória de Cristo é garantia de que não importa que possa nos acontecer, porque nele teremos paz. Vamos ler o que aconteceu. Então, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Segundo Reis 7, 1 e 2. Vamos entender a profecia de Eliseu. Um alqueire equivalia a 7 quilos e 2 alqueires, lógico, 14 quilos. Essa quantidade de farinha e de cevada seriam vendidas por um ciclo cada. Só para lembrar que meio litro de esterco de pombo estava sendo vendido por 5 ciclos e a cabeça de um jumento por 80 ciclos. Ou seja, a profecia era de que haveria muito mais por muito menos. A reação do capitão em duvidar da palavra do profeta, que era um representante de Deus e, portanto, com isso, ele assumiu uma atitude de desprezo para com o próprio Deus. Observem a expressão que ele usou: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso?
Onde encontramos na Bíblia uma expressão semelhante? Você sabe, mas vamos recordar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3:10. Queridos, antes de condenar e criticar o capitão, cabe perguntar: como nós reagimos diante das promessas de Deus em tempos de dificuldades? Que atitude temos para com o que Deus pede e orienta em sua palavra? Cremos e aceitamos a palavra profética? O preceito bíblico é muito claro, como foi clara a palavra de Eliseu. Cabe a cada um aceitar ou não. O Senhor nos ordena expressamente a trazer os dízimos à casa do tesouro e nos garante que as bênçãos virão em abundância. Temos nós sido fiéis na devolução do dízimo e no apresentar ofertas? Hoje eu quero fazer um chamado para renovarmos a nossa fidelidade com Deus, meus irmãos. Deus tem bênçãos reservadas para nós, mas mais do que isso, Deus deseja o reconhecimento de nossa soberania, o reconhecimento que nós o conhecemos como soberano, como Deus de todas as coisas. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, 4 leprosos estavam próximos à porta e começaram a pensar nas perspectivas da vida. As coisas estavam muito ruins para o lado deles. Se entrassem na cidade, o que não poderia acontecer porque eram leprosos, não teriam comida. Se ficassem ali parados, morreriam de fome. Restava uma alternativa e muito arriscada: ir ao acampamento do exército sírio e contar com a misericórdia dos inimigos, o que era praticamente impossível. A morte era o destino certo, era o pior que lhes poderia acontecer em todas as hipóteses. Ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando lá chegaram, não havia ninguém. O verso 7 do capítulo 7 nos diz que o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, e os inimigos fugiram às pressas, deixando tudo para trás. Os leprosos entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram prata, ouro, vestes, e depois entraram em outra tenda para tomar mais alguma coisa. Foi quando pesou a consciência, e ao refletirem sobre a atitude deles, eles disseram: não fazemos bem. Este é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Capítulo 7, verso 9. Eu gosto muito desse verso. A lição ela é tão clara, óbvia, mas preciso destacá-la. Qual é a nossa reação com respeito às bênçãos que recebemos com o conhecimento da mensagem que chegou até nós? Estamos apenas guardando, reservando para nós? Ou estamos anunciando e compartilhando a salvação em Cristo? Ou como os leprosos, a nossa atitude é apenas o egoísmo, a egoísta atitude de guardar, de receber? Não fazemos bem, disseram eles, se nos calarmos. Quando Pedro e João compareceram diante do Sinédrio para serem inquiridos acerca da cura do coxo que estava junto à porta chamada Formosa, ordenaram-lhes que não falassem mais e nem ensinassem no nome de Jesus. Ao que eles responderam: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Irmãos, quando estivermos tão plenos de Cristo, também não poderemos deixar de testemunhar, de falar daquilo que está em nosso coração. Era noite ainda, quando os leprosos voltaram para a cidade e contaram o que estava acontecendo. O rei, a princípio, duvidou, imaginando tratar-se de uma estratégia militar dos sírios para enganá-los, mas um de seus servos o aconselhou a verificar o que estava acontecendo, e assim fizeram. Então, confirmaram a versão dos leprosos, pois o acampamento estava realmente completamente abandonado e por um longo trecho não havia vestígio dos inimigos. Quando a notícia se espalhou, o povo saiu em disparada para saquear o despojo. O rei havia pedido para aquele mesmo capitão que duvidou da palavra de Eliseu,
para que ele guardasse a porta no sentido de tentar controlar e organizar a saída. Mas o povo, com fome, o atropelou e ele morreu. No dia seguinte, conforme a palavra do profeta, se vendia à porta de Samaria 1 alqueire de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo. E o que aconteceu com o capitão que duvidou da profecia de Eliseu? Bom, ele viu com seus olhos, mas ele não experimentou, ele não comeu, porque o povo passou por cima dele. Dos versos 16 a 18, ocorre uma vez a expressão segundo a palavra do Senhor e 2 vezes como falara o homem de Deus. A palavra de Deus, dita por meio dos seus profetas, ela é viva e eficaz e mais cortante do que a espada afiada de 2 gumes. Lemos isso em Hebreus 4:12. Irmãos, queridos, amigos, não compensa duvidar da palavra de Deus entregada a nós por meio dos seus profetas. Pedro a compara essa palavra profética a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, segundo Pedro 1,19. A lição é clara. O Senhor nos está chamando para reconhecer a sua soberania e renovar hoje com Ele o nosso pacto de fidelidade em todos os aspectos da vida. E de forma especial, Deus nos está chamando para sermos fiéis com os recursos que Ele tem dado para nós. Quando aceitarmos tudo que vem de Deus, como disse Davi, em 1 Crônicas 29:14, quando aceitarmos que tudo que vem de Deus, tudo aquilo que recebemos das mãos divinas, é daí mesmo que nós devolvemos uma parte para o Senhor. Nada é nosso, irmãos, tudo vem de Deus. Quando nós entendermos isso e reconhecemos que tudo que temos não é nosso, vem de Deus, é dado por Deus, vamos experimentar uma alegria incomparável e vamos desfrutar de infindáveis bênçãos que Ele quer nos conceder. Muitas vezes ficamos contando as migalhas que devolvemos como se fosse um favor para a igreja ou como se Deus precisasse do nosso dinheiro. Muito mais do que os recursos que possuímos, o Senhor nos deseja por inteiro, você e eu, com tudo que somos e temos. José Bates, ao lado de Tiago e Ellen White, são considerados os 3 fundadores pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como a família de Bates morava em New Bedford, que era uma cidade costeira, capital baleeira dos Estados Unidos, desde muito jovem, Bates, ainda antes de completar 15 anos, começou a trabalhar em um navio mercante. Depois foi marujo da Marinha Britânica e após a guerra de 1812, ele retornou à Marinha Mercante, tornando-se capitão e proprietário do seu próprio navio. Era um homem de caráter firme, fiel aos princípios cristãos e adepto da abstinência de álcool e fumo. Em 1839, ele aceitou os ensinamentos de Guilherme Miller, cumprindo um importante papel no movimento millerita. O livro Paixão, Propósito e Poder conta uma parte de sua história do capitão Bates, José Bates, no capítulo 2. E eu vou contar alguma coisa dele aqui. No início de 1844, Bates vendeu sua casa por $4.550, com o objetivo de custear suas viagens e despesas na pregação da mensagem da volta de Jesus. Certa feita, ele viajou cerca de 1.000 quilômetros, em meio ao rigoroso inverno norte-americano, enfrentando ameaças contra a própria vida e sob condições muito precárias. Na última noite das reuniões em Kent Island, às margens da Baía de Chesapeake, ele e o seu companheiro Herman Gurney foram avisados de que um grupo que estava num bar estava se preparando para matá-los. Diante de um auditório ávido por ouvir a mensagem divina, Bates e seu companheiro pregaram sem temor pela própria vida. E antes que Bates terminasse de apresentar sua mensagem, um homem começou a denunciar a doutrina do advento de forma violenta e se dizia capaz de acabar com ela em menos de 10 minutos. Bates concordou em ouvi-lo, de forma educada, e em poucos instantes, aquele homem estava confuso e perdido. A resposta de Bates demonstrava sua fé sem reservas em Deus e seu compromisso com a pregação do Evangelho. Que resposta ele deu? Disse o seguinte àquele homem: não pense que viajamos quase 1.000 quilômetros pela neve e pelo gelo, pagando tudo do nosso próprio bolso, a fim de lhes apresentar o clamor da meia-noite, sem antes parar para avaliar o preço.
E agora, se o Senhor não quiser que façamos mais nada de bom grado, permaneceremos no fundo da baía de Chesapeake até ele voltar. Mas, se Deus tiver mais trabalho para realizarmos, vocês não poderão nos tocar. Além disso, Bates estava muito feliz por empregar seus recursos e custear todas as suas despesas naquela viagem missionária. Veja, irmãos, que a preocupação não era ser apenas fiel no dízimo, nas ofertas, era dar tudo para o Senhor. E hoje nós estamos chamando vocês a um apelo, mais uma vez, para que renovem o seu pacto de fidelidade com Deus, para serem fiéis na devolução do dízimo e das ofertas. Há muitas histórias interessantes como Deus supriu as necessidades da família Bates. Um dia, sua esposa lhe disse que não havia mais farinha em casa. Com os poucos centavos que possuía, saiu e voltou com apenas 2 quilos de farinha para espanto da sua esposa. Quando ela soube que ele havia gastado os últimos centavos e que não tinha mais dinheiro, ela começou a chorar e perguntar o que seria deles. Ele apenas respondeu que Deus proveria tudo aquilo que fosse necessário. Logo depois, Bates sentiu-se impressionado a ir ao correio. E ao chegar, soube que havia uma carta para ele, mas tinha que pagar para retirá-la. Como não admitia ficar devendo, disse que voltaria depois quando tivesse o recurso para pagar pela postagem. Mas o agente dos correios o convenceu a abrir e, para sua surpresa, dentro do envelope havia $10 e um bilhete do doador dizendo que ele havia sido impressionado a enviar aquela quantia para o irmão Bates. Bates foi ao armazém, fez uma boa compra e pediu para entregar em sua casa. E ainda advertiu o rapaz, dizendo que a mulher que iria receber, sua esposa, insistiria em dizer que não era para eles. Ao chegar em casa, Bates contou para a esposa o que havia acontecido e nunca mais ela duvidou dos cuidados de Deus. Irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor. Bates conheceu o casal White em agosto de 1846, pouco antes deles se casarem. Ao compartilhar com eles a mensagem do sábado, Tiago e Ellen não aceitaram. Quando receberam um livro que ele havia escrito acerca do tema do sábado, o casal White não resistiu mais. Bates também logo aceitaria a manifestação moderna do dom profético manifestada na vida de Ellen White. E assim juntos, Bates, Tiago e Ellen foram os grandes baluartes na história do Adventismo. O que nós vimos nesta mensagem? Que nós podemos sim ser homens e mulheres de Deus, jovens do Senhor e meninos e meninas de Jesus, mas precisamos orar muito mais do que temos feito. Não adianta saber lindas frases, precisamos orar. Deus ainda tem uma obra a fazer no nosso coração. Ele precisa completar o trabalho que começou. E quando o inimigo nos cerca, não nos esqueçamos das muitas promessas de Deus. Ele quer nos livrar. Porque mais são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Nossos olhos precisam ser abertos, por isso vamos pedir pelo Espírito Santo. Precisamos reconhecer que já é tarde, a hora está avançada, não dá mais para brincar de ser cristão. Nós precisamos amar nossos filhos, nossos jovens, nossas crianças, temos que rogar e interceder por eles. E ao invés de culpar os outros por nossos erros, vamos assumir nossas faltas e pedir bênção do céu para mudar. A vingança, quando formos atingidos, pertence ao Senhor. Nossos líderes são homens e mulheres de responsabilidade, vamos orar por eles. E finalmente, estamos sendo fiéis nos dízimos e experimentando as bênçãos que Ele nos prometeu. Se não formos fiéis nos dízimos e ofertas, deixaremos de usufruir as bênçãos como aquele capitão deixou de usufruir do despojo. E queridos, não fazemos bem se nos calarmos. Não podemos deixar de falar. A segura palavra profética nunca falha. Qual a nossa resposta diante do chamado de Deus para uma entrega total de tudo que somos e temos? E o impressionante exemplo de Bates nos convida mais uma vez a entregar tudo ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que por graça divina nós possamos ter essa mensagem poderosamente gravada em nossa mente,
a fim de cumprirmos o ideal de Deus para nós, para que ocorram as necessárias transformações na nossa vida e que o Espírito Santo fale profundamente ao coração de cada um de nós e não nos deixe sossegar até tomarmos as decisões necessárias para que possamos verdadeiramente continuar crescendo em graça. Um forte abraço e que todos fiquemos na bênção e na paz do Senhor Jesus. Meu Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontrou paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Você pode declarar aquilo que somente Deus pode fazer. Vamos lá? Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho. Que a nossa voz seja o eco da voz dele a nos dizer: Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. obrigado, Senhor. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Estou aqui, Estou aqui, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. eu creio, acredito em ti.
quero convidá-los a orar. Pai querido, agradecemos por esses momentos tão especiais que gastamos estudando a Tua palavra, extraindo lições para a nossa vida. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a tomar decisões importantes, especialmente a de renovar o nosso pacto de fidelidade contigo. Senhor, escuta a nossa oração e protege-nos com a Tua bênção eterna. Hoje e sempre oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.